E neste exato momento, a gente recebe aqui no estúdio da Bonfim FM, todos os finais de ano, sempre nos procura e a gente cede o espaço da programação para conversar com Flávio Almeida, que é presidente do PP de Morro Redondo, que vem trazer algumas informações do Partido dos Trabalhadores e também atualizando informações, já que ele trabalhou também junto com o deputado federal Marcon e também com o deputado estadual Fernando Marrone. Boa tarde, Flávio Almeida, seja bem-vindo mais uma vez ao microfone da Bonfim FM. Boa tarde, Jones, boa tarde aos ouvintes da Rádio Bonfim. É uma alegria, né, Jones, mais uma vez a gente está aqui na rádio, né, Bonfim. Todos os anos a gente vem dar essa entrevista, trazer informações, né, e uma prestação de conta para a comunidade, né? Isso é importante a gente fazer, né? E eu quero começar aqui já hoje agradecendo, né? Agradecendo por a gente estar vivo, né? Mais um ano a gente está fechando um ano vivo, com saúde, né? E nós, seres humanos, às vezes reclamamos muito, né? E não agradecemos, né? Então a gente tem que agradecer a vida, né? Por estar vivo e cada dia a gente puder levantar de manhã, abrir os olhos e poder contemplar a natureza que Deus criou. Então a gente está muito feliz de estar aqui. Agradecer também, Jones, o teu espaço aqui na Rádio Bonfim, a diretoria da rádio, que sempre está de portas abertas para nós. A gente tem que agradecer, isso é importante no jornalismo, ter esse espaço para todos virem poder falar e trazer as informações para a comunidade dos trabalhos prestados. Então eu te agradeço também o teu programa. E também quero, de uma forma especial, Jones, muito carinhosa, né, agradecer a comunidade do Morro Redondo, né, a população de Morro Redondo, né, que tivemos um ano de eleição, né, e onde nós tivemos uma eleição muito dura, muito difícil no Brasil todo, né, e nós aqui ficamos muito felizes no município de Morro Redondo com a votação que nós tivemos aqui, uma votação expressiva, tanto para presidente da República, para governador, para deputado, para senador, e a gente tem que vir aqui agradecer, né? Tivemos uma votação acima do que nós esperávamos, uma votação muito boa, o PT, eu acho que surpreendeu nós, né? A votação que nós tivemos dentro do município de Morro Redondo. Então a gente tem que agradecer, né? Aquelas pessoas que votaram em nós, né? E que compareceram nas urnas e nos deram um voto de confiança. Porque a eleição é assim, Jones, não adianta tu só ir lá pedir voto, fazer campanha e não vir agradecer a comunidade. Eu faço política e gosto sempre de vir agradecer a comunidade de Morro Redondo e os votos que tivemos, independente de nós ter conseguido vitórias em todos os cargos ou não, porque a democracia, assim, a gente faz campanha, concorre, mas não sabe para ganhar. Alguns companheiros nossos ganharam, outros não, faz parte do processo democrático, mas a gente sempre tem que agradecer a comunidade, né, que votou, que participou do processo, que a democracia é isso, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, faz parte do jogo democrático, né? Então a gente vem agradecer de uma forma especial, carinhosa, a todos os eleitores que votaram e confiaram no Partido dos Trabalhadores, nossos companheiros. Lembrando que o partido aqui no município é representado pelo vereador Charles Schneider. E a tua atuação depois da eleição municipal, né, que não conseguiu êxito, você tem ligação com alguns conselhos municipais. Como é a tua participação aqui dentro do perímetro do nosso município, Flávio? Pois bem, Jones, como tu falou, nós concorremos na eleição passada, né, e não tivemos êxito de ter vitória, né, mas nós continuamos trabalhando, né. Como tu falou, o Charles é o nosso representante na Câmara, nosso vereador, que foi reeleito, né, e nós continuamos trabalhando dentro da comunidade do Morro Redondo, né, até porque eu entendo que na política é assim, né, Jones, tu perde uma eleição, mas tu não precisa deixar de trabalhar e de contribuir com o município. É lógico que em outras funções, né, não com o executivo, que eu estava na área de secretário, o secretário executa, né, junto com o prefeito, mas tem condições de contribuir no município, né, de outras formas, para ajudar a comunidade, porque isso que é militar, isso que é fazer política, né, não é só na hora da eleição te apresentar com um nome, ou tu tá no poder e depois, quando tu perder, tu te afastar por completo, não. Então nós estamos aí participando, né, de 3 conselhos, na verdade eu participo, né, mas de 2 conselhos eu sou presidente, né, eu sou presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural, né, eu sou presidente do conselho, um conselho muito importante, né, que passa por ali muitas demandas, muitas discussões, muito debate,
E também sou presidente do Conselho de Alimentação Escolar, né? Que também é um conselho muito importante, né? Que trata da merenda escolar das crianças, né? Isso é muito importante. Eu estou aprendendo naquele conselho, né? Que é uma área que eu não tinha hábito de trabalhar e não passava por mim quando eu era secretário, mas estou aprendendo muito. É um conselho, estou vendo que é um conselho muito importante, né? A gente participar por ali para aprender também e contribuir com o município. A ideia sempre nossa é contribuir, né, com o município do Morro Redondo, porque independente de quem é prefeito, quem é secretário, não é, mas o Morro Redondo não é de um prefeito, não é de um secretário, não é de um partido político, é de todos, e nós temos que aprender a contribuir. Eu estou continuando contribuindo com o nosso município, faço parte também do Conselho da Cultura, né? Então a gente está ajudando, né, a administração, ajudando o município, porque eu acho que fazer política também é a gente se doar e contribuir com a comunidade, não só na hora da eleição e não só quando tu tem um cargo, mas ser permanente, né, dentro do possível, tu ajudar e contribuir com o desenvolvimento e crescimento do município. Lembrando, Flávio, que a tua ligação também neste período aí, você acabou também integrando junto o deputado federal Marcon e também o deputado estadual Fernando Marrone. O Marrone não conseguiu se reeleger, mas o Marcon sim, e você pode destacar essa atuação e também nesse período que pôde contribuir com recursos aqui para o nosso município das emendas parlamentares, aí que você pode também aproveitar o momento para trazer essa informação para os ouvintes da Rádio Bonfim. Pois bem, né, Jones? Após a eleição, né, nós sempre tivemos um contato muito forte, na verdade, com o deputado federal Marcon. Aí, após a eleição, né, houve essa conversa, esse trabalho aí, para nós ter um trabalho aqui junto com, seria até com o deputado Marcon, né, regional, aqui, para trabalhar com ele. Mas como naquele momento estava uma situação muito difícil, o Marcon, né, fez uma parceria, né, com o Marrone, para mim trabalhar junto com o Marrone e o Marcon, junto aqui na região sul. Então assim fizemos, né, que era o acordo nosso mesmo, né, até o fim do ano, né, esse acordo era. E aí quando eu trabalhei para o Marrone também, nós estávamos um pouco distante do Marrone, depois nós nos aproximamos, e aí fizemos uma dobradinha, eu fiz campanha aqui no município para o Marrone e o Marcon. Então foi essa parceria, foi feita assim até o fim desse ano, né, onde que agora nós vamos discutir isso, provavelmente em janeiro, já estamos em discussão, né, para ver como vai ser o andamento daqui para frente, né? Então essa parceria que nós fizemos com o Marrone e o Marcon foi até o fim do ano. O Marrone, infelizmente, né, não conseguiu se reeleger, então tivemos êxito com o Marcon. Marcon que tem colaborado com o município, né, então já tem mais de um mandato, né, e é bem conhecido aqui dos nossos, principalmente os produtores do município, né, que as emendas são destinadas prioritariamente para o meio rural. Sem dúvida, né, Jones, é um dos motivos, né, que me leva a fazer campanha e trabalhar junto com o Marcon, por essa ligação muito forte, né, que o Marcon tem, né, com a agricultura familiar, né, com os pequenos, né. Ele é um cara que eu admiro muito o trabalho dele, porque ele trabalha justamente para a agricultura familiar, para os pequenos, para esse povo mais humilde, que está na margem da sociedade. É um povo que ele trabalha e coloca recursos, né? E é um parceiro nosso, já colocou muito recurso aqui no nosso município, né? É um deputado que a gente sempre prende o grito, né? Ele está sempre à disposição, né, para colocar recursos, né? E justamente na área que mais precisa, na área sensível, que é a agricultura, né? A agricultura familiar, os pequenos, né? E ele tem esse olhar muito atento, em especial para esse povo, né? Então a gente tem essa ligação até pelo público que ele defende, né? Que é a mesma, né, área que a gente trabalha e atua, que é a área da agricultura, né? A agricultura familiar, os pequenos, mais necessitados, né? E o Marcon tem essa ligação muito forte com esse público, né? Que é a minha área, né? Eu sou um agricultor, eu sou um colono, um cara que mexe com a terra. A gente tem que estar junto se possível, desses caras que defendem esse lado aí, né? Então é importante, né, essa parceria que nós temos com ele. Ele colocou muito recurso no nosso município, né? O Marcon é um deputado presente no nosso município, colocando recurso, né? Um parceiro, né? E claro que nós, do PT num todo, né, talvez é um dos partidos que mais colocou recursos dentro do município de Morro Redondo, né? E principalmente para a área da agricultura, né? Eu acho que é o partido que colocou mais dinheiro na área da agricultura, é o PT, né? Nós viemos trabalhando há muitos anos, né? Antes de eu ser já secretário, né, antes de ocupar um cargo público no município, nós já colocávamos recursos, né,
no Morro Redondo, né? Então é um partido atuante, né? Eu sempre falo, né? Nós do PT temos um compromisso, né, com o município de Morro Redondo, né, e colocando recursos, né? Não é só na hora que nós estiver no governo que a gente vai colocar recursos. A gente coloca o recurso sempre, permanente. Eu acho que esse é um trabalho que é importante nós fazer, né? Esse trabalho de colocar recursos sempre na comunidade, não só no momento que tu está ocupando um cargo, não. Tu tem que ter interesse pelo município, no crescimento na totalidade, né? Então, enquanto eu estiver à frente do partido, do PT no Morro Redondo trabalhando, eu vou trabalhar dessa forma, né? Colocando recursos assim permanente, né? Buscando, lutando e sempre focando bastante, né, na área da agricultura, que é uma área que mais precisa, que mais necessita, né? A agricultura está vivendo um problema muito grande, né? Estou acompanhando, estou falando aí, eu acompanho esse programa. E a agricultura, se nós não tomarmos um rumo diferente, né? A agricultura familiar, nós estamos correndo o risco, né, de extinguir, né, o homem do campo, né? Principalmente os mais pequenos da área rural, né? E vai ser um caos para o país se acontecer isso. Então, acho que vamos ter que tomar outro rumo e debater para frente sobre essa questão da agricultura familiar. Flávio, também essa parte do cenário político que o PT, com o retorno do Lula à presidência do Brasil, aqui no estado, o Partido dos Trabalhadores acabou perdendo a eleição, mas no segundo turno o Onyx acabou sendo derrotado e era um adversário do lado do Bolsonaro a nível nacional. O PT não se manifestou publicamente, queria apoiar, né, Eduardo Leite, mas que não votava no Onyx. Então, tem alguma coisa também aqui junto no estado, porque essa parte do PT e o PSDB eram oposição, os dois partidos. A gente viu aqui na nossa região, inclusive o pessoal junto na campanha, né, o PT e o PSDB. Qual é a expectativa a nível de estado aqui junto, nessa parte do governo do Eduardo Leite? Algumas questões estarão apoiando ou poderá ser oposição? Pois bem, Jones, é assim, é uma questão muito complexa, né? Na verdade, aqui no estado, para começar, a princípio, né, vai ser oposição. Mas claro que isso aí tem negociações ainda, né? Mas tudo indica, né, que vai ser, o PT vai fazer oposição. Há conversa nos bastidores, né? Tu sabe que a política ela é muito dinâmica, né? Mas há conversa nos bastidores que poderá ter uma composição, talvez, mas eu acredito que não vai ter, né? Eu acredito que não vai ter, até porque o voto no Eduardo Leite, aí, o apoio que teve, não um apoio assim escancarado, mas teve um apoio assim. Nós do PT realmente fizemos campanha junto no segundo turno. Era um processo assim muito específico, né? Porque todo mundo que votou militante do PT, o simpatizante do PT, não iria votar no Onyx. Por quê? Porque o Onyx era o representante do Bolsonaro, né? E aí, naturalmente, todos do PT votaram no Eduardo Leite, né? É uma questão que foi mais uma para decidir e deixar o Eduardo Leite, porque eu mesmo votei no Eduardo Leite nessa eleição para que o Onyx não ganhasse, né? Por quê? Porque o Eduardo Leite é um cara que não é do nosso campo político, mas é um cara aberto ao diálogo, né? E eu sempre falo, na política, quando não tem um candidato que é do teu partido ou da tua preferência, tu tem que escolher uma pessoa que tem minimamente um diálogo, embora que não defenda as tuas bandeiras, as tuas pautas, mas que tenha diálogo, porque na política ela é construída através do diálogo. E essa eleição, né, é uma eleição bem diferente, né, Jonas? O Onyx representava um perigo à democracia. É igual a nível governo federal. Lula e Bolsonaro não era uma eleição simples só. Representava um risco à democracia. Eu te garanto que tem muita gente que votou no Lula, que não é do Lula, que não é do PT, mas com esse eminente risco à democracia, votaram no Lula. E foi igual aqui no estado. Muita gente votou no Eduardo Leite, nem que era tanto do Eduardo Leite, mas como o representante, o Onyx, era do Bolsonaro, que é da mesma linha política, o povo não votou. E tu vê que na outra eleição passada, quando foi a disputa entre o Sartori e o Eduardo Leite, no segundo turno, que nós não fomos também, eu acabei votando em nenhum dos dois. Por que eu não votei em nenhum dos dois naquela outra vez? Porque não tinha risco à democracia.
porque eu acho que tanto o Eduardo Leite ou o Sartori eram os caras equilibrados para governar. Não era do nosso campo político, mas os caras que tinham um fundamento. Agora, no caso da eleição desse ano, não, entre Onyx e Eduardo Leite, e eu conscientemente, tranquilo, votei no Eduardo Leite no segundo turno, porque o Eduardo Leite representa um cara pacífico, do diálogo, e do outro lado nós tínhamos um extremista. E sempre quando a gente estiver nessa encruzilhada entre um extremista e uma pessoa de diálogo, independente de campo, tem que votar na pessoa que tem diálogo, porque o diálogo constrói, o radicalismo destrói. E essa questão, então, que você fala, então, tem essas conversas aí, porque o Eduardo Leite ele vai precisar, em muitos pontos, de apoio do Lula, que é do Partido dos Trabalhadores. Então, vai precisar dialogar muita coisa lá em Brasília, né? A gente sabe, né? Para viabilizar investimentos aqui para o nosso estado. E essa questão do Lula a nível nacional, o retorno dele, né? A gente sabe que foi bem conturbado, né? E esse período das eleições e também após a vitória, tivemos muitos climas aí na rua, também nas redes sociais, mas ele vai ser o presidente de novo do Brasil. E qual é a tua perspectiva? O que pode modificar? Quais áreas que poderão mudar o nosso Brasil, a nossa região sul, aqui no nosso estado, que você vê na análise, a tua opinião aí? Eu sei que o Lula é do teu partido, mas como você vê, o que pode, em pontos que pode melhorar o nosso país? Bueno, Jorge, eu digo assim, qualquer um que fosse presidente da República, na minha opinião, vai fazer mais que o Bolsonaro. Porque no Bolsonaro nós tivemos um desgoverno. É um ponto até de loucura. O cara ser o chefe do país, o comandante máximo do país, da nação, ser um do nível do Bolsonaro. Então eu acho que qualquer um que fosse presidente da República vai fazer melhor do que ele. Mas assim, falando específico aí do Lula, nosso companheiro que ganhou a eleição, olha, eu estou com muita esperança, né, que nós vamos conseguir melhorar a situação do país. Mas assim, a gente tem que ser muito realista também, que não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir reequilibrar o país, né? Eu creio que esse ano agora de 2023, Jorge, vai ser um ano para arrumar a casa, porque nós sofremos muita destruição nas coisas públicas, silenciosamente, que as pessoas não se interessam por política, não sabem. Tivemos destruições na área da educação, na área da saúde, tivemos destruição na área da agricultura familiar, não tivemos nada. Então a gente tem esperança que pelo menos a gente possa voltar a ter recursos de novo para a educação, recursos de novo para o SUS, para a saúde, que tenha recursos de novo investimento na agricultura familiar, para nós retomar de novo o crescimento e o desenvolvimento. Mas a gente tem que ser muito realista. Eu sou realista, né? Esse ano aí de 2023 vai ser um ano muito difícil. Vai ser um ano de nós tentar ajeitar a casa, né? E outra, nós temos no Brasil, além disso, que o Brasil é rico, né? O país tem muito dinheiro, embora que todo mundo fala que tem dificuldades, tem, mas o Brasil tem muito dinheiro. O que falta no Brasil, Jorge, é o direcionamento aonde tu vai aplicar o dinheiro. Porque dinheiro no Brasil tem. Isso é igual no município, né? Tu olhar o município, o dinheiro aí tem, depende de onde tu direciona. Isso aí é da administração. Mas eu creio que, né, que o Lula tem uma equipe, né? E baseando dentro do que ele falou na campanha, que ele quer focar nas pessoas que mais necessitam e precisam, que eu acho que tem que ser isso aí. Eu creio que em 2024 em diante nós já vamos ter outro ritmo de país, mas não é só isso, a questão da política, porque o Bolsonaro deixou no ar uma coisa assim muito complicada na sociedade, o ódio, né, Jonas? Tu vê que hoje tu vai ver amigos, vizinhos aqui no próprio município se odiando nas redes sociais, brigando num tom agressivo. Isso não pode ser, né? A política ela tem que ter assim, tu tem que fazer a campanha, perder ou ganhar, ter um lado, que bom que tu tem, te posiciona, mas tu não pode ofender as pessoas pessoalmente, tu quer matar alguém, tu não pode fazer isso. Esse ódio não serve. A política serve para nós discutir ideias, projetos e analisar governo. Não tu inventar história para tentar manipular as pessoas, assim, que um candidato tal vai fechar a igreja, um candidato tal vai fazer outra coisa. Isso não existe. Nós temos que discutir projeto de governo que ajude as pessoas que mais necessitam no país. E não o ódio contra o outro.
Ele dizia assim, se tu é do Lula, tu é ladrão, ou se tu é do Bolsonaro, tu é bandido, tu é miliciano. Nós não podemos fazer esse debate, não tem debate, ter ideias, não ofensas, coisas ofensivas. E essa semente, né, infelizmente, ficou plantada no Brasil do ódio, sem tolerância, sem conversar com ninguém, com os diferentes, sem conversar com os diferentes, sem ódio. Uma questão, Flávio, que a gente ouviu bastante e eu vi também nas redes sociais, falando que com a vitória do Lula, que o Brasil corre o risco de ser uma Argentina, que está vivendo um momento mais delicado economicamente, né? As pessoas parte financeira estão bem delicadas, mas o que você pode trazer de análise? O Brasil poderia ficar nesta situação da Argentina daqui a um tempo, ou o Brasil com Lula vai dar outra resposta? Essa é uma questão que eu fiz a pergunta para ti, porque o que se vê, e muito, né? O Brasil virará uma Argentina. Jones, eu te digo com toda certeza, essa conversa de dizer que o Brasil vai virar uma Argentina, uma Venezuela, uma Cuba, isso não existe. O Brasil é um país bem diferente da Argentina, é bem diferente da Venezuela, é bem diferente da Cuba. O Brasil, sem dúvida nenhuma, que ele vai voltar a crescer de novo, né? Ele vai voltar a ter crescimento, sem dúvida nenhuma. Eu estou dizendo assim que nós, nesse primeiro ano, não adianta nós fazer uma expectativa tão grande, porque a gente vem num processo de destruição. Mas tenho certeza, né, que em 2024 o Brasil vai estar crescendo e crescendo e muito. Só que leva um período, né? Porque, como eu te falei para ti, nós não tínhamos um governo, nós tínhamos um desgoverno. É lógico que o Brasil vai voltar a crescer e melhorar. É claro que ele depende do ponto de vista de cada um, né, Jones? As pessoas é muito complicado tu entender o que passa na cabeça das pessoas de entendimento de governo bom. Nós tivemos na época do golpe da Dilma, Jones, a gasolina era 2,60, 2,80, depende do posto de gasolina que tinha. O óleo diesel era 1,90, 1,80. Mas aí o povo saiu para a rua, que está sendo usado como massa de manobra, para protestar contra a companheira Dilma, que foi um golpe, beleza. Nós chegamos hoje, nos últimos tempos aqui, gasolina a 7,50, 8, o óleo diesel passou a gasolina, que eu nunca vi na história, eu falei com pessoas de 80 anos, nunca ninguém viu isso. E eu nunca vi nenhum protesto dos caminhoneiros, do povo na rua, para protestar contra o combustível alto. E tem cara que acha que a gasolina a 7,50, o óleo diesel a 7,58 é melhor que 2,60 e o óleo diesel a 1,80. Então, quer dizer, depende do ponto de vista que tu enxerga as coisas. O poder de compra hoje, eu te acompanhava o teu programa, tu vinha falando, o poder de compra de um salário mínimo hoje diminuiu pela metade. Então nós temos uma crise sem precedentes dentro desse país. Então depende do ponto de vista. E eu creio que na época que nós estávamos com a gasolina 2,60, tu pagar 2,60 na gasolina é muito melhor que tu pagar 7,50. E eu digo mais, Jonas, qualquer presidente de um país, vamos falar do Brasil, que quer governar o país, quer controlar a inflação, quer controlar a economia no mínimo, deixar meio localizado, ele tem que controlar os combustíveis. Onde gira tudo, começa com combustível. Não é que tu fazer essa política de doido que eles fizeram, deixar o combustível solto, sem controle, é o fim da picada. A gente viu agora essa semana, claro que repercutiu, ainda está no término do governo Bolsonaro, mas os deputados, senadores que estão lá, aprovaram esses aumentos de salário que é bem elevado, tanto a nível nacional e também a nível de estado. A gente sabe que ontem o salário mínimo ele acabou subindo mais um pouquinho para 1.320 ao invés do 1.302. Falaram que era questão da inflação desde 2014, que políticos não tinham reposição, perdas da inflação, e aumentou considerável. Com esse aumento, também a responsabilidade de trazer um bom governo será muito cobrada, né? E o que você vê de alternativas? A gente viu, ontem também saiu a notícia que neste ano o Brasil teve, na história de 22 anos para trás, foi o ano que mais arrecadou o governo federal em impostos, porque as coisas subiram lá em cima, tudo que é tipo de mercadoria. Isso traz talvez algo para se refletir de, quem sabe, no futuro, de dar o devido valor ao nosso salário mínimo, né? Para quem ganha pouco, para quem ganha muito, não vai fazer muita diferença, né? O aumento lá, né? Ou menos aumento, mas para quem ganha pouco que é mais complicado. E Jones, isso que tu falou é muito bom ter falado, né, Jones? Eu acompanhei isso aí, acompanhei tu falando aqui, comentando aqui na rádio também.
Isso para mim, no meu ponto de vista, isso é um absurdo, né, Jones? No momento que nós vivemos uma crise que nós estamos vivendo no país, e a gente vê esse aumento que foi para a parte da elite política. Ficou todo mundo no mesmo salário. Um aumento sem precedente, embora que tenha argumento que é normal ter, mas para mim esse aumento é um absurdo, Jones, é um absurdo mesmo. E aí tu vê, Jones, que na hora que é para aumentar os benefícios deles, aí todo mundo, mais ou menos, vota todo mundo junto, né? A divisão de esquerda e direita e de ideologia política, nesse momento, esquece, né? Então eu acho que isso aí é vergonhoso, é lamentável a gente estar vivendo isso no Brasil, nessa parte aí do aumento, né? Mas é aquilo que eu sempre falo, né? É o resultado da sociedade, né? Porque às vezes a sociedade reclama que os políticos ganham muito salário, muito privilégio, né? Mas o povo acaba voltando nos mesmos sempre. E se tiver alguém que tiver uma proposta, Jones, que venha, no caso, contra isso, os privilégios, diminuir o salário, ganhar menos, o povo também não reconhece. Porque o povo às vezes reclama muito, Jones, do privilégio do político e das autoridades que ganham muito dinheiro, e é verdade. Mas na hora de votar, Jones, eles acabam às vezes votando nos mesmos, e se tiver uma proposta dessa, eles acabam não votando no candidato. Eu sei porque aqui no nosso município, eu falei aqui naquele programa cada vez que eu tive aqui, nós tínhamos o Marcos Pereira, que era um vereador que era para o salário mínimo, ele era suplente, era vereador e foi para a reeleição, o vereador do salário mínimo. E ele sequer conseguiu se reeleger, nem entre os 9 ele não ficou. Então eu sempre digo, há muita contradição naquilo que a sociedade fala e o povo reclama, naquilo na hora de fazer o ato do voto. Às vezes aquilo que o povo reclama dos privilégios dos políticos, das vantagens, beleza, é verdade, mas na hora de votar eles votam no fulano que está ganhando os privilégios. E mais ainda, o povo às vezes nem vê a história do seu candidato quando ele vota, o que ele está fazendo lá. O que ele está votando? É a favor dele? É a favor do povo ou a favor dele? Do deputado, do senador? Então, enquanto nós não tivermos interesse, Jones, político, discutir política, entender o candidato, a história do candidato, nós vamos estar cometendo esse grande erro. E tem muita gente que diz que política não gosta, não quer se misturar, mas vota, então vai votar mal. Agora, no momento que a pessoa entender a política, começar a entender a política, o histórico do candidato, começar a fazer uma alta reflexão, porque se nós vamos mudar o político, nós temos que mudar a sociedade que nós vivemos. Porque da onde sai o político, o representante? Ele sai da sociedade. Se a sociedade não gostar de política, não debater política, não conhecer o histórico do candidato, nós vamos mudar no futuro o deputado, o senador e o presidente da República. Vai depender de muita gente. Fazer uma alta reflexão disso, mano. E só para complementar o que tu falou, da questão do salário mínimo, eu queria falar aquele ponto. Eu acho que o salário mínimo hoje tinha que ser uns R$2.000, igual tu está falando ontem, pelo que foi tirado da inflação. A inflação destruiu o salário mínimo. Tinha que ser no mínimo R$2.000. E eu queria falar se dá um exemplo, se fala que os políticos geram a perda de 60%, você coloca 60% no salário mínimo, ele vai chegar nesse valor quase R$2.000. Porque aí você tem condições de ir todo mês no mercado. Que tem algum animal em casa tem que ir na agropecuária, né? Então tem as contas, quem tem aluguel, né? Então bota tudo na balança, o botijão de gás, ou quem utiliza lenha. Sim, isso, Johnny, o que aumentou foi Johnny, muito, o né? cara que ganha um salário mínimo hoje tem uma família. Tem filhos, tem escola, roupa. Ele vai acabar passando fome trabalhando. A coisa mais difícil que tem é tu trabalhar e passar fome, porque o salário dele vazou, tinha que ser R$2.000 no mínimo. E outra coisa que eu queria até tocar nesse ponto, que tem a ver com o salário mínimo, para te refletir, para nós todos fazer uma alta reflexão. O auxílio, tinha auxílio emergencial esse, que agora vai ser o Bolsa Família, mas é a mesma coisa, uma contribuição para as pessoas que mais necessitam. Eu não sou contra, eu sou a favor disso. Mas eu só queria fazer uma relação para poder pensar e analisar quem está escutando. Se dá R$600 para o auxílio, para o Bolsa Família, a pessoa precisa, eu acho justo, tem que ser. Mas como é que um cara que vai trabalhar o mês todo vai ganhar um salário mínimo de, eu acho que agora é 1.200 e... Tá, mas bota 1.320, o que está agora. Vai ser. Como é que o cara que trabalha todo mês vai ganhar esse percentual do salário? E o outro que vai ganhar um auxílio, ele vai ganhar praticamente a metade sem trabalhar. Aí está errado. E não está errado o auxílio, está errado o salário, que tinha que ser R$2.000, entendeu? Então esse é o ponto que eu queria dizer.
chegar. É que essa parte, tipo, o gás, mesmo é dado o gás, agora já vai voltar o valor da metade do gás, mas era integral. E que incentivo tinha para a gente comprar o gás com algum desconto? Não tinha, né? Nenhum incentivo para a população em geral, né? Então, uma questão aí e de quem sabe de colocar, inserir esse pessoal também, algum vínculo de emprego também, ajudar algum patrão. O governo poderia, quem sabe, colaborar, né? Porque aí o cara não ia perder o benefício dos 600, ou ainda tem uma parte que o Estado colabora também, do Devolve ICM. Você pagaria o patrão menos, né? Vinculando essa inclusão da pessoa, né? Não perde o auxílio, vai ter um emprego, ajuda lá. No final das contas, o cara não vai ter tanto gasto lá para pagar um funcionário, porque ele tem gasto com contador e algo mais, né? Então acaba encarecendo muito, né? Sem dúvida, Jones. Eu sou dessa minha opinião que eu te falei. Eu acho que tem que arrumar alternativas, né? De ter um salário reajustado com a inflação. Eu acho que tem que melhorar o salário. E essa questão aí do auxílio, né? Bolsa Família, isso tem que ser uma coisa para ajuda mesmo. Isso não pode deixar uma família permanente, viciada. Porque se a pessoa tiver um vínculo, algum local, depois trabalhando, ela perde esse auxílio. E às vezes o local que ela está trabalhando, quando vê, ela não vai ficar trabalhando permanente. E aí, para entrar de novo, quantas famílias estão na lista de espera querendo auxílio? Sim, eu acho que isso aí tem que ser um processo que tem que analisar caso a caso, né? Nos CRAS, eu acho que vai ter que ter um processo e ter algum mecanismo, né? Que possa ter aperfeiçoação, né? Mas eu acho que tem que ter no país geração de emprego, geração de renda, voltar a crescer de novo, porque enquanto voltar a ter geração de renda, emprego, a gente vai voltar a ter a oportunidade de trabalhar, a gente vai voltar a ter ganhos e vai gerar mais dentro do país. E sem dúvida, Jonas, para ter ganho e melhorias, nós vamos ter que investir na área mais importante para mim, que é a área da agricultura, que está abandonada, Jonas, que está afindando, terminando com tudo, e eu tenho que falar disso porque é a área que a gente trabalha, e a gente está vendo aqui no nosso município, infelizmente, Jonas, o fim da agricultura dentro do nosso município, do pequeno, né? E que não tem políticas públicas mais, né? Nós temos morrendo, agonizando, abandonado, mas você foi secretário de Desenvolvimento Rural e Turismo. Você sabe que dentro do município, na LDO, tem um orçamento para agricultura, mas você tem ali um valor, uma fatia, que o município, o secretário, o seu Antônio também tem. Por que não tem a nível estadual e federal, não tem no orçamento da União e do Estado, seja 3%, 5% para a agricultura? Foi bom tu falar nisso, Jonas. Na questão do orçamento, eu fui secretário, eu conheço o orçamento. O que acontece no orçamento nosso municipal? Tu pega o orçamento nosso lá, tu pode ver o orçamento, que quantia que tem dinheiro para fazer um investimento. O que é investimento? Investir na agricultura familiar a fundo perdido, um projeto de irrigação ou estufa para os agricultores. O que tem de recurso lá? Nada, é irrisório, não existe. Mas aí já vê qual é a preocupação de todos os governantes, tanto nacional, estadual e municipal. A agricultura, ela não está no orçamento. Ela não existe, por isso está terminando. E já é dentro do próprio orçamento do nosso município. O que tem de investimento? Não tem. E o que tem de nível de Estado e de Brasil? Também não tem. Então nós temos abandonado, por isso eu te falei para ti, nós temos abandonado, o pequeno agricultor está abandonado, porque não está no orçamento. Tu pode pegar o orçamento, já era para sair no nosso município, na LDO que tu falou aí, já era para sair no orçamento um X de recursos que tu disse. Para quê? Para investimento, mas não é para o investimento que eu falo, é para investir na produção do agricultor. Não é lá para fazer a estrada e corredor, que é para ajudar o agricultor, mas estou falando no investimento para ter o crescimento. Não tem. E a nível federal, a mesma coisa. Então, quer dizer, veja bem, nós não estamos abandonados, nós não estamos no orçamento do governo. E outra, a solução, Jonas, para voltar a crescer o país, se desenvolver, vai passar pela agricultura familiar. Quem é que produz a batata, a cenoura, a cebola, o feijão? É a agricultura familiar. Se não passar pela agricultura familiar, não vai ter desenvolvimento do país, não vai crescer esse país como a gente está querendo. Vai ter mais fome e mais miséria. Porque só produzir uma coisa só, se tu produzir só soja, só milho, uma coisa só, não dá o equilíbrio. O equilíbrio quem traz o país
E o município é a agricultura familiar. E nós temos abandonado, infelizmente. E é por todos os governantes. E agora, é claro, nesses últimos 4 anos, a nível federal piorou, a nível estadual piorou, porque não tem projeto. Até a nível do Estado, tinha um projeto aí, o Avançar, que eu falo sempre, é bom e ruim. Porque veio o projeto Avançar, veio um projeto que eu passei pelo Conselho, foram 10 açudes, microaçudes. Mas trazer 10 microaçudes, isso é nada para o Morredondo. Mas nós temos bem ainda, Morredondo. Porque Rio Grande do Sul veio os 10 também. O que é 10 microaçudes para o Rio Grande do Sul? Nada. Então, nós não temos um orçamento. Como é que vai resolver um problema de estiagem, um problema de água? Tem que ter isso aí, um programa mais robusto para a agricultura familiar. Então nós temos ficando sem ninguém na colônia, temos ficando sem produção. O que vai acontecer? Um colapso no futuro. Daqui, se não tomar providência, daqui a 10 anos, é um caos social nas cidades grandes. Vai ser o caos porque vai sair daqui o reflexo para lá. E todo mundo está fingindo que não tem esse problema. Todo mundo está fingindo que não tem esse problema. E aí tem gente que diz que vai faltar alimento. Nunca vai faltar alimento. Esquece que falta alimento. Só que o alimento é caro, Jones. Porque quando não tem o alimento aqui do Brasil, vem de fora. Só que o povo pobre, como é que o cara que pobre ganha o salário de 1.320 vai comprar um litro de leite a 10, 15 reais por dia que chegar, uma cebola a 15 reais? Nós vamos passar fome o povo pobre. E vai dar um problema político. Hoje o problema é nosso, do colono, nós pequenos que estamos sofrendo no campo. Mas no futuro vai ser um problema para as grandes cidades administrar o problema social que vai ter. E nessa parte aí, aproveitando aí a nossa conversa aqui, já entrando numa parte final da nossa conversa, Flávio, a nossa região ela conseguiu 2 deputados federais. Até então, há pouco tempo, só tinha suplente. Última eleição, o Daniel, que ainda está com mandato, né? Foi o primeiro mandato dele, o Daniel Teresiak, e surpreendentemente, né, acabou se elegendo o Alexandre Lindemeyer de Rio Grande, que é do PT. Até já teve conversa para ter entre os dois para pautas. Essa semana também já tiveram uma reunião na Zona Sul, que estiveram juntos já debatendo, né, que vão ter que se unir, né, para trazer recursos e investimento aqui para a nossa Zona Sul. Dos 31 federal, tem 2. Pelotas não elegeu nenhum deputado estadual. E reelegeu, né, foi Campo Sul, Pedro Pereira, e São Lourenço, o Zé Nunes, que é do PT. E a gente tem aqui perto, mas aí é mais longe, um pouco o Afonso Ram, lá de Bagé, que também sempre colabora com o nosso município. Mas a perspectiva é que a nossa Zona Sul, tendo o Alexandre, tendo o Daniel, vai ter um ganho a mais, porque a gente viu de emendas que o Daniel trouxe aqui para a Zona Sul, o deputado tem bastante recurso, né? No nosso município, uma coisa que você sabe, né, que agora mesmo no atual mandato, quantas emendas vieram de deputados, diferentes partidos, então é uma coisa que Morro Redondo tem. Votou muita gente durante a eleição, a gente ficou lendo várias folhas de candidato, teve votos, mas tem ainda um número elevado de deputados que colocam recursos aqui no nosso município. Mas o que você vê nessa parte do cenário para a gente melhorar, tendo pelo menos agora 2 representantes aqui da nossa região? Bueno, Jones, deu uma melhorada, como tu falou, nós temos 2 deputados federal aqui da nossa região, o Daniel e o Alexandre, mas é pouco, né? Mostra como nós, o povo, né, a população no geral, ainda está precisando entender mais o processo político, né? Isso é querer entender o processo político para nós escolher mais representantes, porque a política começa assim, quanto mais representante tu votar da tua região, ele tem mais força política para buscar recursos. Talvez nós tenha que ter aí na nossa região aqui uns 4 deputados federais. Nós temos voto para isso, mas falta, né, a consciência política. Mas já melhorou, eu acho. Estadual ficou 2. Exatamente, estadual ficou 2. 2 federal e 2 estadual. Estadual são mais de 50. E nós temos público para eleger aqui, talvez uns 4 federal, uns 5 estadual. O que falta é o povo entender o processo político, como está falando. Vai ter que sair de dentro da população. Entendimento para nós poder entender que a política também. Por que tem regiões que são mais desenvolvidas? Eles fazem um pacto para votar em candidatos mais da região que estão buscando recursos, não tão de longe. Isso é interessante. Mas eu creio, claro, que vai dar uma melhorada, né? Porque melhorou, aumentou mais um representante, mas
Não é tudo, mas é o que temos hoje, né? Eu acho que vai melhorar, mas falta muito mesmo, tu vê que remete à comunidade, às pessoas, a gostar da política. Eu sempre digo para as pessoas, mesmo que tu não goste de política, tenta entender um pouco mais da política, porque para te poder escolher um candidato melhor. E aí tu vai ter um sucesso melhor. Se tu votar em qualquer um, não se interessar, vai ser cada remessa de deputados que nós eleger vai ser pior do que os que estão lá. Então nós temos que, mesmo que tu não gosta, mas tentar entender um pouco mais para não errar tanto, para escolher melhor. Porque tu tem responsabilidade no voto, o eleitor tem responsabilidade no voto. Tu tem decisão. Então acho que tu tem que tentar, se tu não gosta, mas entender um pouquinho, para escolher um pouquinho melhor. Passa pela população. Mas claro, eu acho que a agricultura familiar, voltando ao tema da agricultura, nós vamos ter que chamar um debate que isso aí vai ter que ser com a população e com os municípios na região para nós discutir agricultura. Eu estava falando até com o Charles, né, que nós estávamos na época, não sei se você lembra, de fazer uma audiência pública para discutir a questão do pêssego aquela vez, né, da situação que viemos vivendo do pêssego aqui no nosso município e na região. E eu até discuti agora que nós tínhamos que pensar em discutir não a situação do pêssego, mas discutir sim a situação da agricultura, no geral. Porque é um tema que nós temos que trazer à tona para fazer um debate regional, às claras, para saber o que nós temos que fazer de atitude para tomar. E eu acho que é claramente que a agricultura, eu só tenho um pensamento, eu repito várias vezes em todo lugar que eu vou, a agricultura familiar só tem uma saída, é subsídio. Se nós não tivermos subsídio, não vamos ter a solução. Por que eu falo para ti de hoje aqui o subsídio? Eu vou explicar por que é o subsídio. Tu tem que ter um subsídio para o agricultor que estiver produzindo leite, a batata, o feijão, seja o que for que estiver produzindo, e alimento. Ele tem que ter um ganho. Ele tem que ter um ganho do governo. Aí não sei como vai ser, se é um financiamento, um Pronaf específico, especial, ou se vai ser tipo um auxílio pro colono, mas ele tem que ter. Aí eu faço uma pergunta até para ti, uma inquietação. Se o cara que está na cidade, tem uma família, está necessitado, e ele precisa para sobreviver, ele ganha um auxílio de R$600, e um agricultor que está produzindo alimento para ele, para a família dele e para os demais, para vender, para comercializar, e não está tendo ganho, por que o agricultor não tem um auxílio? Por que o agricultor não tem um subsídio do governo? O único caminho para a agricultura familiar, eu te digo com toda a naturalidade, passa por um subsídio. É engraçado, nós temos um auxílio de R$600 para uma família que precisa na cidade, e eu acho justo, beleza. Agora um produtor que está vendendo leite lá na colônia, ele está só empatando, ele não está tendo lucro nenhum. Ele chega no final do ano, se ele empatar, cada mês ele empatar com as despesas, tá bom. E ele não tem um subsídio. Por quê? Porque nos abandonaram. Então esse é o caminho, é o subsídio. E é lucro para o governo manter um produtor, vamos supor, produzindo leite lá, e tivesse um subsídio do governo mensal, desde que ele comprova que está a atividade dele produtiva, ele ganhasse um subsídio, ele estaria no campo, não sairia do campo. E não aumenta o alimento na cidade. Porque não adianta nós querer ser um ignorante e dizer que o produtor tem que ganhar R$5 o litro do leite lá na colônia, lá no campo. Quem é que toma leite na cidade? Não tem ninguém que toma, porque não tem como chegar. Então tem que ter um amortecedor no meio. O subsídio que o governo tem que fazer. E tem dinheiro. Tu falou, arrecadação, o Brasil é grande. Se quiser fazer, tem. Se tem dinheiro para fazer um auxílio, e tem. Se tem dinheiro para aumentar o salário dos deputados, senador e do judiciário, ele tem como fazer um subsídio para os agricultores. Agora o que está faltando para nós é uma mobilização, Deus. A mobilização dos agricultores, ter essa consciência, das autoridades do município, dos deputados, todo mundo tem uma consciência do sindicato, começar a trabalhar essa ideia. Só vai ter uma saída se tiver um subsídio. Se não tiver subsídio, não vai ter saída para nós. A questão aí, mas aí teria que ter um fortalecimento e aí tem que vir aqui na nossa região sul do estado, que é uma região diferente das outras regiões metropolitanas e da Serra Gaúcha, que são mais desenvolvidas, onde tem muitas indústrias, e os agricultores lá são muito fortes também, né? Porque tem outras produções, mas aí o presidente tem que vir no encontro deste aqui na nossa região, o presidente da República, autoridade, né, do país, ministro da Agricultura, da Economia, que são os dois braços fortes, e aí ter a bancada, aí tu vai colocar e tu vai ver quem é da bancada da área rural, convoca senadores, deputados ali, encampar e ver, olha, tipo, tais municípios aqui da Zona Sul querem ter uma indústria, aqui dou um exemplo, os guris aqui da Petromilha querem ter um abatedouro, né? Mas é muito dinheiro, né, que vai ser utilizado, né?
de ver que forma poder o governo auxiliar com eles que querem abrir um abatedouro, né? Produtores que querem produzir o frango, né? Para esse abatedouro. Então, pessoas que vão trabalhar também. Isso vai diminuir também para o governo o gasto com Bolsa Família também. E certamente muitas famílias que recebem esse recurso vão trabalhar lá no abatedouro depois, né? Sim. E assim é na região toda, para resolver a questão. A gente sabe que tem o polo naval em Rio Grande também que querem retomar também. Sem dúvida nenhuma, Jonas. Eu acho que a minha ideia mesmo é chamar um debate, né? Faz chamar e talvez tipo audiência pública, a gente vai ver, para nós começar a discutir a agricultura. O que nós vamos fazer com a agricultura para manter o homem do campo produzindo alimento? E temos que ter, a minha pauta sem dúvida nenhuma é com subsídio. Então eu acho que vamos ver como é que vamos trabalhar junto com os deputados nossos aí e como a gente vai fazer esse chamamento, mas a ideia nossa, Jonas, é trabalhar tipo uma audiência pública, mas no sentido de debater o subsídio para a permanência do homem do campo. Isso é o primeiro passo. Eu acho que vamos ter que tratar disso. Eu vou conversar com o Thiago, vamos conversar com os nossos deputados e nossa base para construir uma ideia nesse sentido. Porque nós vamos ter que primeiro começar a debater esse assunto, porque esse assunto ele está tapado, né? Ele está debaixo do tapete, estão destruindo a agricultura familiar e todo mundo de braços cruzados sem falar a verdade. Acho que o agricultor está parando porque é vagabundo ou porque arrumou um emprego melhor na cidade. É mentira, ele não arrumou um emprego melhor na cidade e ele não é vagabundo, ele não está aguentando mais. Então, nós vamos ter que começar primeiro a trazer esse assunto à tona para nós fazer esse debate, para depois realmente pautar coisas. E é lógico, eu estou esperançoso, né, com um governo novo desse, nosso, possa ter recursos, né, como tu falou da Petromilha, que tem esse projeto de fazer um abatedor. Eu acho que talvez pode surgir várias oportunidades de recursos, mas nós temos que pensar primeiramente no colono, porque se nós tivermos um prédio gigantesco para produzir e nós não tiver o colono confiante, fortalecido para manter no campo, talvez não vai ter. Eu estava vendo que tu leu a matéria, eu até tinha pesquisado aquela matéria lá da Languiru. Tu vê que a Languiru, lá onde vão fechar, é uma área bem mais desenvolvida, bem mais crescida. Lá é uma região, posso dizer, primeiro mundo e aqui terceiro mundo. Mas lá vão fechar 500 vagas de emprego. E com sugestão de botar mais gente para a rua agora em janeiro e fevereiro. Mas por que isso? Porque nós temos uma crise, Jones. E a crise atacou o colono. Depende tudo da estrutura, maior ou menor, mas todos nós estamos envolvidos de uma maneira ou de outra com um problema. Problema por quê? Porque estamos abandonados. Talvez a vez tu vai produzir um porco, que lá é uma crise que tem sobre a produção de aves e porcos, suínos. Às vezes, como é que o cara vai ter uma granja de porco e chegar no final do ano bater taco a taco, empatar ou perder um pouquinho? Ninguém aguenta isso. Chega um ponto que tu cansa. Então, e isso que eu estou falando. Embora que tenha uma estrutura lá de produção e de indústria muito boa e grande. Mas não é só a indústria. A indústria tem que existir, é verdade. Ponto bom. Mas se nós não cuidar do colono, do produtor do porco, do frango, do leite, do pêssego, nós vamos destruir. O que está acontecendo com nós aqui na região nossa, que é a produção de pêssego? Está sendo destruída a nossa... Isso aqui é uma coisa histórica, até o pêssego do nosso município. E nós estamos terminando com a nossa produção de pêssego. Mas porque está terminando a agricultura. E todo mundo está de braços cruzados. Não quer. Nós temos que trazer esse assunto à tona, dizer como está a agricultura familiar, mas não porque o colono é vagabundo, ou porque ele ganhou um emprego bom na cidade. Não é isso. O colono está saindo, está parando, porque não aguenta mais. E estamos esquecidos. E não é, às vezes, pesquisa, tecnologia. A pesquisa e a tecnologia nós temos que ter, necessitamos. Nós precisamos de condições dignas no campo. E é renda. E aí não tem outro caminho não ser subsídio, Jones. Na minha opinião, bate na tecla. O único jeito de manter a agricultura familiar produzindo alimento e não ficar caro na cidade é com subsídio. O que está acontecendo agora? Nós temos produzindo alimento que está sendo barato, até não está custando os custos, mas não tem subsídio. Quem está pagando a conta é nossa. Essa conta não pode ser nossa. Quem tem que fazer esse meio campo ter um amortecedor é o governo federal, estadual e até mesmo municipal, mas não no nosso lombo. Porque depois vai respingar sério neles. E não é fácil depois desmanchar uma cadeia produtiva, Jones. Tu te lembra que quando foi destruída a cadeia produtiva de frango no nosso município, pela crise que deu na Consulate, a quebradeira que deu na Consulate, tu viu o que deu? Terminou a cadeia de produção de frango, que era uma coisa muito boa, que ia o frango, emprego, renda, caminhão puxando, uma coisa maravilhosa, emprego na cidade, fantástico, uma coisa que é um sonho até aquilo, mas terminou. E como que tu recupera uma cadeia dessa? Depois tu desmanchar uma cadeia dessa para te construir, Deus, tu sempre pode te lembrar de uma coisa, Deus. Construir é difícil, Deus. Agora para destruir é fácil. E depois de destruir, depois do colono sair do campo, vender as coisas que tem a terra dele e sair do campo, ele voltar para o campo não vai voltar. E depois de estimular teu filho, que às vezes o próprio colono tem que dizer para o teu filho, estuda ou arruma um emprego na cidade, pode ser um salário mínimo que é melhor que aqui.
Ele dá uma dor no coração do colono falar isso, porque ele queria que ele tocasse aquela propriedade dele, que já vem do avô dele, às vezes ele queria que tocasse, mas tu é obrigado a dizer pro teu filho, arruma qualquer coisa e sobe daqui. Isso dói no peito de um cara que tem a terra, queria ver o filho junto. Mas por quê? Porque nós temos abandonado. E nós não temos discutido a coisa séria. Nós temos que debater a coisa séria. Não é com o intuito de apontar dedo para ninguém. Nós temos que apontar uma solução e minimizar esse problema, não ficar nas nossas costas, que é nas costas do colono. Flávio, quero agradecer a tua atenção de ter vindo aqui conversar. Outras ocasiões o espaço segue aberto, não só a ti, aos demais partidos aqui no município, onde tem ligação, seja por presidente do partido ou representantes do executivo, de vereadores. O espaço é importante, a visão e perspectiva também de futuro, né? E às vezes cada partido tem algumas projeções de áreas que está mais aquém a debater, né? E o vínculo que tem com líderes estaduais e federais também. Desejar a ti, então, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, com muita saúde, né? E obrigado, então, pela conversa em nome dos ouvintes e da Rádio Bonfim. Jones, eu queria agradecer, né, o espaço aí da Rádio Bonfim, que é sempre uma parceira, né? Tu também é um parceiro, Jones, te agradeço por ter dado esse espaço para nós. Isso é importante, nós trazer as informações, né, e nosso posicionamento para a comunidade de Morro Redondo, né? E eu acho muito importante isso, né? Enquanto eu estiver à frente do partido do PT, a gente vai ter esse diálogo com a comunidade. Eu acho que é importante nós se aproximar, ter uma conversa franca com o povo, com os moradores de Morro Redondo. Eu acho que é importante, e dizer para a comunidade que nós estamos firmes na luta. Vamos esse ano já trabalhar forte, já na expectativa, né? Que, na verdade, fazer política não é fácil também, é complicado. A gente critica muitos políticos, mas eu também sou um político e a gente sabe que não é fácil fazer política. E já esse ano nós temos que já trabalhar já a política, visando a política aqui no município, porque nós temos um ano que é um ano pré-eleitoral, porque o outro ano já é eleição aqui no nosso município. Então a gente está firme e forte trabalhando, e vamos trabalhar esse ano muito forte sobre essa questão também. E aí demanda muito tempo da gente construir política, por isso que a política também é difícil, tem os diálogos e a construção. Então esse ano de 2023 a gente já vai começar a trabalhar e articular com as forças políticas do município, já projetando o ano da eleição. Então a gente está nesse trabalho. A fazer política também não é fácil, porque tem esse desgaste e tem que tirar tempo para debater com a comunidade. Então eu queria desejar também assim, um feliz ano novo para ti, Jonas, e a tua família, um Feliz Natal, tudo de bom. Para os moradores de Morro Redondo, a mesma coisa, né? Que nesse momento aí, que é fim de ano, né? Estamos encerrando o ano, agradecer pela vida que nós temos, né? Pela amizade que a gente tem, que nós moramos, né? Que a gente possa fazer uma alta reflexão na vida da gente nesse momento, que a gente possa usar como base Cristo, né? Que veio ao mundo, né? Natal é isso, é Cristo, é vida. Ele veio ao mundo para nos salvar e trazer amor e a partilha ao nosso irmão. Então acho que é um momento de reflexão. Tudo isso que a gente fala aí de disputa política, de vida, de luta no dia a dia, que a gente possa fazer uma alta reflexão, né? E nos espelhar no amor de Cristo, né? E levar esse amor para o nosso semelhante, né? Eu acho que isso é importante para todos nós. E tenho certeza, se a gente olhar para Cristo, levar esse amor, a gente vai fazer bem aos outros e vamos ser muito mais felizes. Então eu desejo Feliz Natal para todos os moradores de Morro Redondo, que tenham um Natal feliz, abençoado por Cristo Jesus. Ouvimos o presidente do PT, Flávio Almeida, que nesta tarde de sexta-feira, dia 23 de dezembro, falou no programa Alô, Alô, Morro Redondo, pela Rádio Bonfim FM.